Boa noite. Abramos em Romanos capítulo 3. O versículo 11. Vamos ler o versículo 9, 10 e 11 para a gente entender. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gentios, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor. A tua palavra é a nossa bendita carta que o Senhor mandou para nós. E agradecemos por ter nos dado uma mente que pode entender essas coisas. E ter nos dado o Espírito Santo, o nosso ensinador, consolador, o nosso guia maravilhoso, que habita em nós para nos ensinar tuas verdades. E agradecemos por isto. E ajuda-me a expor a tua palavra com clareza a todos que aqui estão. Em nome de Cristo. Amém. Não há quem entenda. Deixa eu dar um retrospecto aqui um pouco da carta. A carta de Paulo aos Romanos, eu falei para os irmãos. Esta é a carta principal. É a maestra das cartas. Porque ela expõe o Evangelho. Então, nessa primeira parte da carta, tem 5 partes, irmãos. Nessa primeira parte, Paulo trata do aspecto da total depravação, judeu e gentio. A conclusão dele, depois de tratar, quase, eu diria minuciosamente, dos assuntos entre os dois povos, judeu e gentio, Paulo fala o quê? No versículo 9, ele diz, temos nós qualquer vantagem? Não. Ele está falando, quando ele fala nós, Paulo está falando dos judeus. Nesta parte aqui, irmãos, até, eu diria para os irmãos, até o versículo 20, tem nada aqui para falar em termos de doutrinas para os crentes. Aqui todos são colocados no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo saco. Tá? Para mostrar que todos são culpados. Tá bom? Então aqui, queridos irmãos, cala a boca, judeu. Cala a boca, gentil. Você não tem nada para justificar. Então, o judeu e gentil é colocado perante o juiz, Deus, e a conclusão final, que ele bate o martelo, pá, está condenado. Esses dias eu estava assistindo pelo YouTube a penas 30, 40, até pena de morte lá nos Estados Unidos. Aquelas pessoas réus, estão todos ali, parentes da família parentes ou a família daqueles que foram mortos, estão todos ali também chorando, esperando o ponto final, né? Então, quando eles ouvem pena de morte, há um clamor tremendo. É um clamor. Eu vejo hoje, irmãos, que o povo não está nem aí. Nem aí. O mundo está tão sentindo bem que uma passagem como essa de Romanos nem faz cócegas. Nem um pouco. Eles não estão nem aí. Satanás injetou morfina nas pessoas. Elas não sentem dores. É só quando ouvem o Evangelho que elas começam a ficar arrepiadas e fogem. Tá? Então, queridos, vamos ver o que o Espírito Santo nos ensina. Por quê? Porque eu também estava na mesma situação. Eu era um réu condenado. Não tem um crente que não estava numa situação dessa. Então, sendo assim, vamos examinar.
Então tem aqui uma série de lições para nós. Domingo passado eu falei, eu sei que os irmãos esqueceram. Na mensagem a gente pega assim uns 5% do que o pastor pregou. Quer dizer, eu preguei 1 hora mais ou menos, não lembro mais. Talvez chegou uns 50 minutos, 55. Mas vocês pegam um pouco. Eu falei sobre o tema Não Há um Justo. E foi o começo. Porque num lugar onde está sendo julgado pessoas, vai procurar justiça. A pessoa não vai ser condenada se ela tem justiça, ela não é culpada. Mas aqui não. Judeu e gentios. Todos são culpados. Todos são condenados. Tapa a boca. Você não tem nada para falar. Quieta. Ou então, clame por misericórdia. Clame. No julgamento de prisão perpétua que eu vi a semana, um casal que deixou a criança morrer de fome. Deixou de propósito, trabalhando na terra deles. E como a criança não tinha idade para trabalhar, foi deixando a criança, passando fome, até que a criança morreu. Foi comprovado um crime doloso. Prisão perpétua. O pai e a mãe estavam desesperados. E aqui, quando você vê diante de Deus, e você vê pena no inferno, você não vai nem sentir? Vamos examinar isso? Por isso que eu falei de justiça. Não tem. Os irmãos perceberam que começa com justiça? Começa com justiça. E agora vamos ver as consequências. Diz o versículo 11. Não há quem entenda. Só esta frase. Não há quem entenda. Vamos lá, irmãos. No primeiro, não há quem entenda, ignorância. No primeiro, no primeiro que era justiça, vemos as almas de todos tortas, todos pecaram. No segundo, vemos como tudo virou trevas. Houve um blackout. E, olha, irmãos, essa notícia é avassaladora. O que é que o pecado trouxe? Os irmãos já sabem o que é um blackout. Você está na sua casa, talvez você está assistindo a notícia, ouvindo alguma música, ou lendo algum livro, de repente a luz vai embora. Você não pode fazer mais nada. Quando o pecado entrou um blackout na mente do povo. Olha, irmãos, por que eu estou falando isso? Eu já tratei tanto desse assunto aqui. Não tem uma escola maior do que o mundo criado. É uma enorme sala de teologia. Sabe? Os irmãos devem saber. Por onde você olha, qualquer lado, para cima, para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul, você vê uma imensidão de aulas sobre Deus. Sabe, queridos, o alvo da nossa existência é conhecer Deus. O propósito de nossa vida aqui, nós não fomos criados para ganhar dinheiro. Nós estamos fazendo por causa do pecado. Nós não fomos criados para correr atrás de comida ou atrás de uma vida boa. Tudo isso é efeito do pecado. Nós fomos criados para a glória de Deus. E sendo nós a coroa da criação, homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, era para nós sermos uma imensidão de sacerdotes na terra, adorando a Deus. Cada dia devia ser
cânticos nos lares. Cada chuva que cai, adoração a Deus. A luz do sol chegando de manhã. Tudo era para Deus. Os irmãos viram que entrou um blackout. Olha o que acontece na terra. Hoje os homens estão para onde? Eles estão correndo de um lado para o outro. Estão buscando euforicamente, eles estão buscando algo que atrai sua carne. Eles estão buscando algo que agrada os seus olhos. Eles dedicam suas vidas, mesmo sofrendo o impacto do pecado, eles estão a serviço não de Deus, estão a serviço do diabo neste mundo. Bebendo, fumando, indo atrás de amizades, prejudicando os outros, com a mente totalmente fechada. O que significa isso? Não há quem entenda. Todos os homens deviam viver para Deus. Todos. Eu estou excluindo a Bíblia, irmãos. Estou colocando-a de lado. Estou falando todos os homens deveriam viver para Deus. Para a glória dEle. Para a honra dEle. Todos deveriam viver em santa gratidão. Em perfeita harmonia. E contínua disposição de conhecê-lo. Servindo a Deus aqui na terra. Como sacerdotes. Adorando o Senhor. Temendo o nome dEle. Ensinando os homens, pais, ensinando os filhos. Ensinando as esposas. Cantando hinos de louvores a Deus. Amando de todo o coração. E anunciando esse conhecimento para todos. Mas notem, irmãos, a verdade é que, com a entrada do pecado, cortou o funcionamento de luz e trouxe completa escuridão aos corações de homens e mulheres. Mas tem aqui, eu vou entrar na mensagem agora. Eu estava apenas na calçada do lado de fora. Veja, queridos, a primeira verdade que todos os homens precisam saber é que Deus jamais deixou de comunicar-se a si mesmo. Nunca Deus deixou de comunicar. Tudo está escrito. Se você não pode ver numa maçã a glória de Deus, duas coisas que tem ali na maçã: o poder de Deus e a divindade dele. Ora, a maçã se torna uma Bíblia. Se você não pode ver numa banana uma aula de teologia, você é cego. Ora, irmãos, Deus nunca deixou de comunicar com o homem. Nunca. Após ter criado o homem, a primeira pessoa que Adão viu foi Deus. Ele não viu pai, nem mãe, nem filho, nem parente. Quando ele foi despertado com vida, a primeira pessoa que ele viu, Deus. Está vendo? Não era assim para nós sermos? Veja, queridos, Deus nos deu inteligência em sua comunicação. E ele requer isto. Irmãos, não tem uma pessoa no mundo, não tem, que pode se desculpar. Os homens vão para o inferno, porque querem ir. Querem. E lá eles não vão dizer, não tinha Bíblia. Eles não vão dizer, eu nunca falei, ninguém falou para mim. Cada homem, cada ser humano é responsável. Vamos então ver o texto? Dá uma olhada. Não há quem entenda. Os irmãos sabem o que é isso? Já imaginou você estar numa casa e não entender de nada? A minha irmã
uma das mais idosas da nossa família, Florinda, ela está com Alzheimer, o começo de Alzheimer. E ela fala coisa que depois ela pergunta para alguém, eu falei isso? Então, tem coisa que ela fala, ela não está entendendo. Essa semana, conversando com minha irmã mais nova, ela falou que ela tratou mal. Não é comum dela. Então, se não entender, vai pensar que ela está com raiva. E quanto a Deus, irmãos, não há quem entenda? Será que eu conheço a Deus? Não. O povo hoje fala uma linguagem achando que estão falando maravilhas. Vai com Deus, fica com Deus, já viu? Irmãos, é um ensino completamente errado. Porque Deus não é obrigado a fazer isso. Deus não não ficou encarregado de levar alguém. Essa teologia não é bíblica. E por que eles falam? Porque não há quem entenda. Vai em qualquer parte do mundo. Não há quem entenda. Eles vão entender de Buda, de Maomé, eles vão entender da religião deles, de Deus, não. Vamos expor melhor aqui? Vamos lá. Não diz assim, não há quem saiba. Eu vou dizer para os irmãos claramente, não tem ateu. Eu posso falar isso seguramente para os irmãos. O que diz ser ateu, ele está teimosamente querendo viver e dizer para todos, já procuramos saber, não há Deus. Eu estou dando aula sobre ética, e esta semana, sexta-feira, eu não terminei o assunto. O tema foi sobre sexo. Ética pastoral. Os pastores têm que saber dessas coisas. Como é que ele vai administrar uma igreja sem saber sobre ética em qualquer área da vida? Mas uma das lições ali é que hoje está crescendo tanto aquela disposição dos homens de negar Deus totalmente. Nós não precisamos de lições, de exortações prescritas de um Deus. Nós nos viramos sozinhos. No século passado, irmãos, o que vimos foi uma multiplicação de homens no mundo. E está dizendo, alguns diziam assim, Deus morreu. Nós matamos Deus. Então nós não precisamos de ninguém prescrever os nossos ensinos. Deixa o homem viver. Deixa o homem saber o que ele quer. Ele quer sexo com qualquer mulher, ele vai. Qualquer mulher com qualquer homem, vai. Nós não precisamos de um Deus, nem de uma religião para ficar a tolher nossa liberdade. Puxa vida. Agora os irmãos percebem o que a Bíblia diz? Não há quem entenda. Todos sabem, mas não entendem. Os irmãos pegaram aqui? Todos estão conscientes do fato de que Deus existe. Estão. Não tem uma pessoa sequer que não esteja consciente, irmãos. Os irmãos lembram de José? Daniel, lá no Babilônia. Quem pensava que aquele povo não sabia que Deus existe? Quando Daniel revelou os sonhos, Daniel foi cogitado, então, para teu Deus está contigo. Vem cá, tu tens o Espírito do Deus Santo. Os irmãos percebem que eles sabem. O que acontece é que eles fogem de Deus. Então, eu falei no começo, irmãos, que o mundo inteiro é o quê? É uma escola de Deus. Olha, queridos, eu vou devagar aqui para os irmãos pegarem bem o assunto. Veja, Romanos. Volta, vocês estão em Romanos? Volta, vocês estão no capítulo 3. Volte para o capítulo 1. Veja a partir do versículo 18.
Eu falei para os irmãos que o mundo é uma escola de teologia? É. Mas veja o que diz a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Opa, aqui já brilhou uma luz, não já? Veja bem, queridos irmãos. A ira de Deus, não o amor de Deus. Está vendo? O que tem descendo no céu contra todas as nações? Da Tailândia, na Índia, toda a Ásia, toda a África, todo o Brasil, toda a América do Sul, América do Norte. O que está descendo do céu sobre uma raça caída? Olha o versículo. A ira de Deus se revela. Então, note, a palavra revelar significa que Deus abriu o cenário e está mostrando o que acontece de dilúvio, o que acontece de chuva que mata pessoas, o que acontece de incêndio, o que acontece de desastre, o que aconteceu na Turquia, o que aconteceu na Síria, com aquele terremoto que rasgou a terra e engoliu pessoas, matou milhares de pessoas. Que é isso? É o diabo? Não, é Deus. A ira de Deus se revela do céu. Contra o quê? Deus faz deliberadamente? Sem pensar? Não. Olha o texto. A ira de Deus se revela do céu. Contra duas coisas. Quais são? Impiedade e perversidade. Os irmãos estão percebendo? Veja, queridos. A palavra impiedade está referindo à atitude dos homens em relação a Deus. Eu não quero saber do Senhor. Eu não quero. Eu não quero o Senhor reinando na minha vida. Eu não quero o Senhor dominando minha vida, meu lar, minha boca, por onde eu ando, o que eu faço com minhas mãos, o que eu vou olhar. Eu não quero o Senhor. Sai da minha vida. Os irmãos perceberam? No Salmo 2, irmãos, não precisa abrir. Está ali. Você quer saber o que acontece no Brasil? O que acontece nos Estados Unidos? Ou em qualquer lugar do mundo? Os homens estão gritando no íntimo. Não queremos que ele reine sobre nós. Nós mostramos na nossa vida. Eu era assim. Eu não quero que Deus reine na minha vida. E agora, irmão? Vamos ver a segunda parte. Voltando para Romanos. E perversão. Veja o que acontece. Impiedade causa perversidade. Veja aqui, irmãos. Não vem primeiro perversidade para depois impiedade. Primeiro vem impiedade que causa perversidade. Por que eu trato os outros? Por que eu minto? Por que roubam? Por que é desonesto? Por que não vive atrás de prejudicar os outros? Por quê? Porque é ímpio. Notem, irmãos. Homens que fazem o quê? Olha o final do versículo. Eles detêm a verdade. Vamos representar isso aqui como se fosse a verdade. E eu, como ímpio, representando a raça. Está vendo o que eu estou fazendo? Eu não quero. Não entra na minha casa. Nenhum ensino, nenhuma pregação, nenhuma Bíblia, nem ninguém orientando, ninguém orando, ninguém falando de Deus. Ele está repreendendo, detendo, não entra aqui. Os irmãos perceberam? É assim a atitude individual de cada um. Detém a verdade pela injustiça. Não é detém a injustiça. Detém a verdade. A Bíblia está falando. Deus mostrou tudo. Deus revelou tudo. Olha a ira de Deus. Agora, irmãos, nessa escola de Deus, veja, versículo 19, o que é que nós entendemos? Porquanto, ele vai explicar o que de Deus se pode conhecer. Veja, eu posso entrar na aula? Posso. Na sua casa tem um cachinho de banana?
Tem umas laranjas? Tem. Tem qualquer coisa lá. Tudo que é da natureza que Deus criou. Ali tem uma sala de aula. E Deus, você pega a banana, retira a casca. Naquela casca e na banana, você não percebeu. Ali está registrado invisivelmente duas coisas de Deus. Veja o versículo 20. Porque os atributos de Deus, invisíveis, o eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, percebido por meio das coisas que foram criadas. Você é capaz de fazer a chuva? Você já perguntou por que a chuva cai das nuvens em gotas? Você entendeu quem foi que furou o buraquinho nas nuvens? Você já parou para pensar que você não consegue imitar nada? Você já parou para pensar no sol? Veja, a ausência de conhecimento de Deus faz com que os homens não investiguem as coisas. Está vendo? Então, numa pequena banana, tem duas aulas ali: divindade e poder. Está vendo? Está o ensino da divindade de Deus, que foi Ele que fez. Ora, irmãos, quando você vê uma coisa bem feita, alguém fez o quê? Vamos pensar nesse piano aqui. Você perguntaria assim: puxa, que magistral, como foi que fez isso? Quem idealizou isso, né? E você quer saber de onde veio. A gente não interessa, quem está interessado é no piano, tá? Mas pense bem nas coisas criadas por Deus. Por que não investiga? Porque, veja, não há quem entenda. Por que eles não entendem? Porque não querem. Eu falei para os irmãos, estão vendo o versículo aí? Eles detêm a verdade. Paralisa. É como se eu chegasse na casa do Maico, do Jailson, ele fala: fecha a porta, não deixa o pastor entrar. Está vendo? É deter a verdade. Eu gostaria de ficar mais tempo aqui nesse capítulo, mas não vou fazer. Eu quero que os irmãos voltem para o capítulo 3. Outro detalhe, irmãos. Eles conhecem a Deus do ponto de vista natural. Opa, vamos lá. Eu quero explicar isso para os irmãos. Todo mundo aqui sabe de Deus. Mas você sabe, queridos, foi escrito um livro na Bíblia para mostrar qual é o pensamento natural dos homens. Sabe qual livro é? Eclesiastes. Eclesiastes foi escrito para ver o que fulano de tal pensa de Deus. Vamos lá para o país mais, vamos dizer, o país mais rico da Terra, Estados Unidos. Pergunta qualquer americano, fora um crente, o que ele pensa de Deus? Eclesiastes responde. Vamos perguntar aqui o homem melhor de Ribeirão Preto. Um homem religioso, um homem que tem casa, tem tudo, tem dinheiro à beça, e é um homem educado, um homem honesto. Pergunta para ele o que ele sabe de Deus. Leia Eclesiastes e você vai ver. Salomão chegou à conclusão. Salomão, ele está falando do ponto de vista dele, de Salomão. Ele tentou fazer da vida dele, ou do que ele tinha, um céu. Ele diz: tudo vaidade, tudo correr atrás do vento. Tudo. Não traz alegria isso. Eu estou vendo as mesmas coisas cada dia. Eu sei que vai haver chuva, os rios correm tudo para o mar não seca, e assim por diante. E ele está dizendo: tudo vaidade, é correr atrás do vento. Ele fala de Deus no livro de Eclesiastes? Fala, mas ele nunca fala Senhor. O homem natural nunca diz Senhor, o homem natural diz Deus. Vai com Deus. Deus é bom, mas nunca fala Senhor. E sabe qual a conclusão daquele livro? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Parece um evangelho, né? Mas não é. Nós nunca falamos assim. A Bíblia diz para lembrar de Deus, confessar seus pecados já.
antes que a morte venha. O evangelho chega para todo mundo. Então, é bom aquele livro? Claro. Aquele livro abre um entendimento para a gente compreender Efésios, que nós estamos estudando no domingo de manhã. Mas vamos lá, queridos irmãos. Eles não entendem. Por isso que a Bíblia manda ensinar para os nossos filhos. A Bíblia manda que eu ensine para a Vivi. Era para o marido da Rosa ensinar para ela. Interessante. É para o Maico ensinar para a Patrícia e para as crianças. Sabe? Por quê? Porque eles não sabem, não entendem. Então, queridos irmãos, por que eles não entendem? Qual a razão? Queridos, para me entender uma coisa, eu tenho que estar dentro daquele, vamos dizer assim, eu tenho que estar dentro daquele ser glorioso, com a mente entendendo, tudo brilhando perante mim. Mas leia Romanos 3:23. O que é que diz? Pois todos pecaram, veja, e destituídos estão de quê? Da glória de Deus. Qual o propósito da criação? Qual foi? Por que Deus me criou? Por que Deus fez o homem? Ele o fez para a glória dele. O que o pecado fez? O pecado tirou da glória. Irmãos, em todo lugar brilha a glória de Deus. A chuva brilha, o sol está brilhando além da luz, está dizendo que foi Deus que me fez. E não é para eu adorar o sol, não é para adorar a chuva, não é para adorar ou qualquer criação, é para a glória de Deus. Mas sabe, o pecado me tirou. Eu não consigo ver. Pronto. Foi o que eu falei de blackout. Eu não estou vendo. O homem no pecado não vê. Ele passa perto da igreja. Ele foge com medo. Veja, ele não vê a glória de Deus. Ele leva a Bíblia para a casa dele, para colocar lá, para ver se espanta demônios. Tá? Ele é supersticioso. Ele não quer ouvir de Deus. Ele então não sabe o que é a glória de Deus. O que é? Irmãos, vamos pensar que você esteja morando numa casa de um homem extremamente rico. O que é a glória dele? A glória é tudo que ele tem. Tudo que ele tem. Ele tem fazenda, ele tem empregado, ele tem a casa mais linda que puder, riqueza, ouro lá dentro da casa. Aquilo tudo constitui a glória de Deus. Ou a glória dele, digo. E o que é a glória de Deus? Representa a soma de tudo que Deus é. E o que é que Deus tem? Tudo. E não somente o que ele fez, mas o que ele é. Sua onipotência, sua onisciência, sua onipresença, sua santidade, sua eternidade, sua glória em tudo. Os irmãos perceberam? Então, às vezes, eu estou dando estudo em Romanos para minha esposa. Ela fala, vamos parar aqui porque é muito profundo. Vamos deixar para amanhã o restante. Porque a coisa é maravilhosa. Nós estamos lidando com a glória de Deus. Os irmãos sabem da história de Jesus? Quando ele entrou, todo mundo olhava para ele. Ele não tinha aparência bonita não, irmãos. Jesus não é esse que pintam aí, não. Jesus aparentemente era feio. O que era importante não era o corpo dele, era a glória dele lá dentro. Então, quando os 3 discípulos subiram no monte e Jesus começou a mostrar a glória dele, os discípulos fugiram, esconderam. Escuta, você sabe o que é o céu? Sabe, se abrisse agora a porta do céu para nós vermos um pouquinho, todos nós cairíamos duro aqui, de tanta glória que tem lá. É tão maravilhoso, é tão glorioso, que é insuportável ver a glória do céu. E agora? Vamos adiante, irmãos. Todos são inculpáveis? Olha, não.
Todos são culpáveis. Porque pela criação, eu mostrei para vocês, Deus se revelou. O fato é, não entende. Outro detalhe, irmãos. Não entende porque foram excluídos da glória de Deus, foi apagada a luz do céu, e então os homens têm olhos para ver, mas não conseguem. Tem ouvidos para ouvir, mas está entupido para Deus. Tem boca para louvar, mas não podem. Tem mãos para servir, mas serve ao pecado. Tem pés para andar, mas andam por caminhos tortuosos. Então, o que é que eles vão entender? Nada. Eles não entendem da glória de Deus na criação. Por isso que eu falei de uma simples banana. Eles não entendem da realidade do pecado. Eles não sabem. Eles não sabem que o maior veneno que existe é a entrada do pecado. Que o pecado é destruidor no mundo inteiro. Porque tem ladrões, porque tem assassinos, porque tem mentirosos, porque tem estupradores. Por quê? Por causa do pecado. Deus não veio melhorar este mundo. Ele veio destruir. Jesus veio buscar os dele. Mas depois ele vai destruir tudo. Ele está salvando só os eleitos dele. Vamos lá. Nada entendem do reino espiritual de Deus. Não adianta falar. Você vai falar sobre o céu, eles vão brincar que nada. Não tem céu, não. Quando fala depois da morte, eles vão acreditar em espiritismo, eles vão acreditar em reencarnação, eles vão entender que talvez tenha um lugar chamado limbo lá, que a gente vai esperar para ver se passa anos e a gente consegue purificar lá. Escutem, isso é tudo ideia de homens. Eles também nada entendem de um viver santo e agradável a Deus. Então, um crente na face da terra, um crente andando em justiça, um crente andando em santidade, um crente purificando a sua boca, um crente andando como deve, fugindo do mal, Satanás não gosta e o mundo não gosta. Por quê? Eles não entendem. Dá aula para o incrédulo. Ele não vai entender. Ele pode entender aqui. Mas a verdade chegando no íntimo, não. Outro detalhe, irmãos. A ausência de entendimento faz o quê? Faz viverem sem temor, mesmo chegando a um conhecimento melhor. Você pode pegar o seu parente, dar uma aula de teologia para ele. Ele vai mudar? Não. Você pega um porco, leva para dentro da sua casa, dá um banho nele, cuida lá dentro, joga um perfume nele. Ele deixa de ser porco? Não. Abrindo a porta, ele vai para a lama. O homem no pecado não entende. Pode despertar-lhes ódio quando ameaçados pela autoridade divina. Você lembra de João Batista? Ele falou para o rei Herodes: não te é lícito deitar com a mulher do teu próximo. Foi bem na face do rei. Despertou o quê? Respeito? Não. Ódio. E o resultado foi a cabeça dele rolando. Foi assim com Faraó, quando Deus mostrou sua autoridade. Deixa meu povo sair. Ele não quis. Quem é Deus? Quem é seu Deus? Você lembra daquele governador Félix? Quando chegou na prisão onde Paulo estava. Paulo pregou ali. Paulo deu uma mensagem de 3 pontos. E quando falou do domínio próprio, Paulo sabia que aqueles homens que eram reis, governadores, eram homens que aproveitavam a posição,
ganhando dinheiro, roubando do povo e tendo mulheres e mulheres. Eles não tinham domínio próprio, coisa nenhuma. E quando Paulo falou da ira vindoura, aí ele ficou com medo. Fugiu. Não há quem entenda. Outro detalhe, irmãos. Mesmo diante de fatos tremendos, fatos espirituais, você pode ver alguém se convertendo e a vida mudada, transformada. Eles não entendem. Depois que Saulo se converteu, o povo, os religiosos, passaram a perseguir. Você vê o ladrão na cruz daqueles dois? Um se converteu, o outro foi para o inferno. O que esse aqui queria? Ele queria que Jesus descesse da cruz, tirasse ele também. Ele faz parte daquele grupo que crê de prosperidade. Então, o Senhor vai ouvir, desce da cruz, me tira também. Eu quero voltar para o mundo. Outro detalhe, irmãos. O que acontece? Eles vivem sem Deus no mundo. Eles podem falar. Virgem Maria, Aparecida, falar de Deus, falar de outro santo, mas eles vivem sem Deus no mundo. Efésios capítulo 4. Mesmo diante de tremendos fatos espirituais, a reação será sempre natural, igual a de Eclesiastes. Outro detalhe, a reação poderá ser perversa. Por quê? Porque é baseado no suposto conhecimento de Deus. Lembra que Jesus, no capítulo 15 de João, falou para os discípulos? Porque vocês me seguem, porque vocês são meus amigos. E porque o mundo me odeia, vai odiar vocês também. O quê? E aqui até uma advertência para os crentes. Querem andar com Deus? Vocês vão ser odiados. Nem seus parentes vão gostar. No capítulo 16, quando ele abre o capítulo 16, ele fala, vão até matar vocês, dizendo que estão fazendo um trabalho para Deus. A reação também poderá ser de um imediato temor de punição. Pode ser. Talvez você chegue, eu me lembro de um senhor que bateu o carro dele, o chevetinho dele, era daquele que o cinto era horizontal, não tinha vertical naquele tempo. E ele bateu, foi com o rosto e perdeu um olho. Ele viveu um momento de terror no Hospital das Clínicas, de tanta dor, que ele disse para mim, pastor, se o inferno for pior do que isso, eu não quero ir para lá. Aí eu falei, você vai, pois é, você vai voltar a beber. Não vou mais. Você vai, se você não se arrependeu dos seus pecados, você vai voltar. E voltou, com um olho só. Por quê? Porque no momento há terror, mas depois passa. Você vê aquele rei Abimeleque, quando Deus falou em sonho para ele, se você tomar a mulher de Abraão, você vai morrer. Era uma sociedade sem lei. O que aconteceu também, irmãos, com aquele rei perverso, Acabe, quando Deus falou, através de Elias, vou matar toda a descendência sua pelo que você fez. Ele vestiu pano de saco e passou a andar humildemente. Foi só naquele momento. Deu um tempo, ele voltou ao que era. Queridos irmãos, os homens são iguais ao bichinho, o pernilongo. De noite você tem um pernilongo no seu quarto, e ele está, como diz na Bahia, apurrinhando você. Ele chega para picar você, tirar sangue. Você espanta, ele vai embora. Mas espere 10 minutos, ele está de volta. O homem no pecado é a mesma coisa. Depois de um espanto, de uma doença, de um acidente, de um aviso, ele pode, ai meu Deus, eu vou ser crente agora. Depois muda. As consequências, então, deixa eu ver meu tempo aqui, irmãos. As consequências da ausência de entendimento. Vamos lá. Eu vou mostrar algumas.
Primeiro, coração fechado, endurecido. E eu estou com receio de que milhares de pessoas no Brasil nunca mais vão se converter. Nunca. Tem milhares e milhares resistindo duramente. Eu não vou deixar meu pecado. Eu não vou abrir mão do que eu gosto. E até desafiam Deus. Tem igrejas hoje de desafiar a face do poderoso. Você tem que pedir, ele tem que dar. É ofensa a Deus fazer isso. Deus não é obrigado. Você não tem merecimento nenhum. Eu estou com receio de que milhares de pessoas ficaram endurecidas e vão morrer no pecado. Eu tinha um irmão, foi o último a falecer. Ele foi criado na igreja. Ouviu, cantava na igreja. Morreu no pecado. De tanta maldade que ele fez. E quando minhas irmãs falavam para ele ria. De repente veio o AVC e levou para o inferno. Coração endurecido. Olha, queridos, Deus leva a luz dele mediante a capacidade do homem ouvir. Quando o evangelho é pregado, a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A pessoa tem ouvido, mas não pode ouvir. E eu vou terminar aqui. A vida de fé vai ser insegura também. Já imaginou alguém dentro de uma igreja, participando de uma igreja sem ser crente? Cantando numa igreja, aprendendo os ensinos sem ser crente? Porque se a verdade não chegou no coração, a pessoa não se converte. Ela é inquieta dentro da igreja. Ela é insegura. Ela não tem propósito definido. Ela não viu da cruz. Ela não foi uma pessoa que confessou seus pecados ao Senhor, se arrependeu e pediu Jesus para lhe salvar. A fé foi baseada em homens. É uma fé insegura. Ele foi batizado? Sim. Tem batistério aqui. Outras igrejas têm. Foi. Sem ser crente? Sim. Você passa para a água sem ser crente. Foi apenas molhando a pessoa. Escuta. E não é crente? Não. Ele é inseguro. Ele tem medo. Outro detalhe, irmãos. O freio da mão, igual no carro, fica puxado. A pessoa não quer a direção de Deus. Ele sempre está puxando o freio. Eu não gosto disso. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Dentro da igreja. Você lembra da mulher, a mulher de Jó? Parecia, uma mulher, esposa de um homem como Jó. Tá tudo bem, tinha de tudo, muito conforto. Mas na hora que Jó perdeu tudo, ela mostrou quem ela era. Jó, maldiz teu Deus e morra. Você lembra da mulher de Ló? Ela não ficou quieta enquanto Ló não mudou para Sodoma. E lá foi o lugar dela morrer. Virou uma estátua de sal. Queridos, milhares partiram para a eternidade sem qualquer luz. Então, aproveite o evangelho. Por que eu estou pregando esse evangelho? Eu estou vendo a situação atual. Há também o perigo de um entendimento falso. Há muito isso. Um entendimento falso. Entendeu? Não entendeu. Eu vou ser rápido aqui por causa do meu tempo. As maravilhas do entendimento real. Um quebrantamento. Confissão e invocação. Em Atos 2, 3.000 pessoas se converteram num dia. Eu não sei como os apóstolos conseguiram batizar todos aqueles no mesmo dia.
Foi uma fila, só mergulhava, só tirava, em nome de Cristo Jesus. Era maravilhoso. Aqueles homens sentiram os seus pecados, confessaram. Clamam, como poderemos ser salvos? Lembra de Zaqueu dentro da casa dele? O evangelismo pessoal. Uma invocação para a salvação no ladrão na cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Humilhação e quebrantamento de Nabucodonosor, que passou 7 anos no mato, vivendo como um animal, e Deus restaurou o entendimento dele. Quando ele entendeu, ele louvou ao Senhor. Pecadores que se arrependem, eles recebem luz. Deus leva a luz no coração deles para o arrependimento. Homens que nunca se arrependeram, como é que vão se converter a Cristo? Crentes precisam avançar em maior entendimento da verdade e fugir do mundo. Quanto mais verdade eu posso dar aqui para os crentes, enquanto eu viver, eu vou fazer. Porque precisa de luz. Um puritano, alguém ouviu ele orando no seu quarto. Sabe qual era a oração? Senhor, mais luz, mais luz, mais luz. Ele queria entendimento, mais esclarecimento. E por fim aqui, vou terminando. Não há quem entenda. Há uma busca inútil do pecador. Os fariseus tornavam os homens herdeiros do inferno 2 vezes. Eu vejo o trabalho dos testemunhos de Jeová. Eles estão pegando pessoas e fazendo delas herdeiras do inferno 2 vezes, por falta de entendimento. E cuidado com vários pastores, porque eles também são assim. Eles estão tão impregnados de desejo de ter dinheiro, ter gente dentro da sua igreja. Então eles fazem de tudo para encher. Se você não der a verdade para o povo, eles serão herdeiros do inferno 2 vezes. Esses dias eu vi alguém sendo condenado à morte e pegou mais de 100 anos, ou condenado à prisão perpétua. Quase o dobro da vida da pessoa. Os homens também são enganadores na arte de mentir e enganar. Como eles fazem? Até aquele que você acha que é um grande pregador pode estar mentindo, lhe enganando. Quando você vê um homem todo embasado de louvor dos homens, todo mundo falando bem dele, alguma coisa está errada. Veja, os judeus confiaram na transitória luz do profeta João Batista. João capítulo 5. Jesus censura os judeus. Vocês iam atrás de João Batista, muito de vocês, por causa da luz dele. Quando apagou a luz, vocês afastaram. Maldito homem que confia no homem. Qual é o chamado de Cristo? Ele chama pecadores. Ele chama contritos, ele chama almas arrependidas. Vinde a mim, vinde pecadores. Ele fala, eu vou dar salvação para vocês. Vocês estão cansados desta vida maligna deste mundo. Vinde a mim, eu perdoo os seus pecados. Pode vir, eu vou andar com vocês. Vocês vão andar comigo. Eu serei o pastor. Vocês serão minhas ovelhas. Eu vou guiar na frente. Eu vou orientar a sua vida. Vou ensinar minha palavra a vocês. E o que será? Finalmente, naquele dia, quando muitos vão pensar, ou estão pensando, que entendia, Jesus vai falar o quê? Nunca lhes conheci. Não, Senhor, olha, eu expulsei demônios no teu nome, nunca lhe conheci. Meu Deus, o Senhor pregava nas ruas, nunca lhes conheci. Deus conhece quem? Ele conhece aquele que ele chama. Quem é que ele chama? Ele chama o arrependido, o pecador contrito e quebrantado. Se você vê alguém que vai ser salvo e você não acredita, é porque Deus vai pegá-lo e lançá-lo no chão primeiro. Pá! Foi assim que ele fez com Saulo. Levou ao pó e aí o salvou. Cristo Jesus veio buscar contritos e quebrantados de coração.
E o convite dele à salvação está estendido agora. Vamos ficar em pé.